Boa tarde! Que saudade de vocês! Tudo bom, gente? E aí, que conta de bom? Vocês estão bem? Tá todo mundo bem? Eu não tô mutada, né? Às vezes eu tô doida aqui. E aí, gente? Boa tarde. Tô com saudade de vocês. Uma semana sem encontrar com vocês, 2 vezes eu fiquei com muita saudade semana passada. Pois é, né? Vocês conseguiram descansar bem semana passada? Conseguiram? Bora trabalhar? Eba! Tava todo mundo cansado, né? Vocês com as provas, muita aula. Verdade, Eric, concordo contigo. Passou muito rápido. Parece que foi um dia. Nossa Senhora, parece que foi ontem. A semana, né? Mas passou muito rápido. É isso mesmo. Passou muito, muito, muito rápido. E aí, gente? Preparados para? Então, daqui a pouco, se vocês bobearem, acabou o ano. Tá tudo muito rápido, né? É, um ano atípico, tudo muito rápido. Bom, é o seguinte. Vamos trabalhar? Vamos. Amores, apostila 8, aulas 41 e 42, tá certo? A gente vai começar a estudar a força magnética, parte 1, dentro de um campo. Bora? A Larissa chegou. Então, gente, agora, regra da mão direita número 2. Vocês lembram da mão direita número 1, né? Vocês lembram da regra da mão direita número 1? Acho bom lembrar. A regra da mão direita número 1, sentido da corrente, abre as mãos. Para onde a palma da mão aponta é o sentido do campo magnético. A regra da mão direita número 2, agora, vamos estudar a força magnética. Aham, força magnética. Aí, deixa eu pegar uma caneta e rabiscar a minha mão, né? Se por um acaso você usar a regra da mão direita número 2 e aparecer a palma da mão, significa que é carga positiva. Nossa, ficou muito feio isso aqui. Essa carga positiva aí ficou com cara de X. E agora? Como é que eu vou fazer? Ai, meu Deus do céu, essas canetas que não quer escrever direito. Positivo. Tá? Então, vamos lá. Então, quando você... Deixa eu deixar só a minha carinha. Vocês estão com a apostila de vocês, que é essa daqui, né? Ó, aqui. Regra da mão direita, número 2. Agora tem que levar em consideração o seguinte. Polegar é para onde a carga de prova se move. Repetindo. Polegar
é para onde a carga de prova se move. Os dedos apontam para o campo magnético. Então, se o B estiver entrando, a tua mão está assim. Se estiver saindo, a tua mão está assim. Tá? Para onde aparecer a palma da mão, significa que se for carga positiva, é a palma da mão. A força vem para cá. A força vai estar assim, ó. A força vai estar assim. Se for carga negativa, você vai ver as costas da mão. E a força tá assim. Tá, ó. Carga negativa, então, ó, polegar, velocidade. As pontas dos dedos na direção do campo magnético. Se a carga for positiva, a força magnética tá para cá. Se a carga for positiva, a força magnética tá para cá. Se a carga for negativa, o vetor tá nas costas da mão, tá pro lado contrário. Foi? Deu para entender, gente? Pessoal, responde. Sim? Sim. Ok. Vamos fazer o seguinte, eu tenho medo de deixar o microfone aberto, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar e vou abrir o microfone individual de vocês, tá? Porque eu tenho... aí depois, se vocês quiserem abrir, vocês abrem, mas aí se desligar não dá para voltar mais, tá? Porque se tiver um chatinho para bagunçar a aula, nossa, eu fico tenho até arrepio daqueles chatos que bagunçam a aula, tá? Eu tomo cada susto, vocês não têm noção. Bom, então tá. Então vamos lá, de novo. Polegar, sentido da velocidade da carga de prova jogada dentro do campo magnético, tá? Os dedos vão na direção da força do campo magnético. Se for carga negativa, a força magnética tá para cá. Se for carga positiva, a força magnética tá para cá, ó. Tem que seguir este desenho aqui, ó. Este aqui, tá? Então, ó, isso é muito importante, tá bom? Vou compartilhar a tela. Então, bora. Qualquer coisa, vocês sinalizam no chat ou abre o microfone e fala, se precisar, tá bom? Tá? Bom, aí tem algumas coisas. Eu vou repetir algumas coisas, porque fazem 2 semanas que a gente estudou isso, e essa semana deu a pausa, dá uma brecada nas coisas aqui, né? Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, tá? Ó, regra da mão direita número 2. O polegar vai na direção da velocidade da carga de prova jogada dentro do campo magnético. As pontas dos dedos vão na direção do campo magnético. Então, significa que aqui está entrando, xizinho está entrando. Se estiver saindo, é ponta do dedo, tá? Está entrando, tá certo? Aqui está entrando. Se for carga positiva, a força magnética está na palma da mão. Se for carga negativa, a força magnética está nas costas da mão, tá bom? Agora vamos lá. Para calcular a intensidade da força magnética, existe uma fórmula. Módulo da carga, tá? Porque se for carga positiva ou negativa, a força vai ser sempre positiva. Por isso que a carga aqui está em módulo, tá certo? Vezes a velocidade de movimento da carga de prova, vezes o campo magnético, vezes o ângulo formado entre o vetor velocidade e o campo magnético, tá? Normalmente é 90 graus, tá certo? Se for diferente de 90 graus, ele vai falar para você. Agora tem que levar em consideração algumas coisas, que é o seguinte. Quando o ângulo for igual a 0 graus ou 180 graus, ó, isso aqui é muito importante, presta atenção. Toda vez... toda vez... Nossa, não gostei não, que isso? Quero pintar. Como é que eu vou pintar isso aqui?
Ó, toda vez que o ângulo for 90, quer dizer, 0 graus ou 180, a força magnética é igual a zero. Agora, quando for 90 graus, a fórmula é essa, e a trajetória vai ser definida por isso aqui. Então, é o seguinte, ele vai fazer uma trajetória circular dentro do campo, tá? Esta fórmula aqui é para calcular o raio, presta atenção, para calcular o raio da trajetória circular que a carga faz quando for o ângulo de 90 graus dentro do campo magnético. Esta outra fórmula aqui, essa que está aqui, é para calcular o período. Vocês sabem o que é período, né? Período é o tempo para fazer uma volta circular completa. Tá certo? Tá? Repetindo. Toda vez que você lançar uma carga de prova dentro de um campo magnético, formar um ângulo de 90 graus, para calcular a força magnética, você vai usar essa fórmula aqui. Só que ela vai fazer uma trajetória circular. Repetindo, ela vai fazer uma trajetória circular. Por este motivo, tá? Presta atenção, por este motivo, que, já que vai fazer uma trajetória circular, significa que a força magnética é igual à força centrípeta. Repetindo, quando for o ângulo de 90 graus, quando você coloca uma carga de prova dentro de um campo em relação, tá? A carga de prova dentro de um campo, ele se movimenta com um ângulo de 90 graus, ele vai fazer uma trajetória circular. Se vai fazer uma trajetória circular, você tem que levar em consideração se é carga positiva ou negativa, tá? Porque dependendo do sinal da carga, ele vai fazer uma trajetória no sentido horário ou anti-horário, de acordo com a regra da mão direita, dá para você saber, tá certo? E esta fórmula aqui é para calcular o período, o tempo gasto para dar uma volta completa, tá certo? Agora, se o ângulo for diferente de 0 graus, diferente de 90, diferente de 80, significa que ele vai fazer uma trajetória helicoidal. Helicoidal significa que ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai ser lançado, ele vai fazer essa trajetória e vai subir, vai se movimentar numa trajetória helicoidal. Tá dando para entender, gente? Deu para entender? Deu ou não? Se não deu, avisa. Avisa que eu explico de novo. Então, repetindo. Toda vez que você joga uma carga, eu estou repetindo, tá, Eric? Toda vez que você joga uma carga dentro de um campo magnético, se o ângulo for igual a 0 ou 180 graus, a força magnética é nula. Zero. Não tem, zero. Agora, quando a carga elétrica colocada no campo magnético, o vetor velocidade e o campo B formar um ângulo de 90 graus, tá? Ele vai fazer uma trajetória elíptica. E de acordo com a regra da mão direita número 2, se for carga positiva, você vai ver se vai fazer sentido horário ou anti-horário. Ó, sentido horário ou anti-horário na trajetória circular, tá certo? Quando for ângulo de 90 graus. Agora, quando for um ângulo diferente de 0, diferente de 90, diferente de 180, ele vai se movimentar fazendo uma trajetória helicoidal. Significa que o elétron vai fazer essa trajetória e vai subir até lá em riba. Deu para entender? Vai se movimentar de um lado para o outro, fazendo uma trajetória elíptica, mas em forma de trajetória helicoidal. Ele vai fazer como se fosse uma mola, subindo assim, ó. Começa daqui, vai subindo, chegar lá em cima. Tá dando para entender? Entendeu, Eric? Deu para entender agora ou não? Tá. Agora presta atenção. Vou compartilhar
uma tela em branco. Quero explicar um negocinho para vocês que é o seguinte. Oxi. Ok? Presta atenção. Se a trajetória, ó, for elíptica, nossa, que trajetória. Aqui. Faz de conta que... Como é que eu vou fazer isso? O B... Deixa eu fazer assim. Olha lá. Isso aqui é o vetor B. Campo magnético, tá? Como é que eu vou fazer isso? Copia, cola. Olha lá, isso aqui é o B, tá? Só que o B tá saindo de quem? Tá saindo... Tá entrando no papel. Isso aqui é o vetor B. Deixa eu fazer isso aqui. Vetor B. Isso aqui representa o vetor B. Agora eu vou desenhar uma K. Deixa eu fazer isso aqui. Este aqui vai ser o vetor V. V. Esse aqui é o vetor V, tá? Você tem... Deixa eu fazer o seguinte, desenhar uma bolinha. Vixe! Olha lá. Aqui eu tenho a carga, tá certo? Força. Olha lá, presta atenção. Tá vendo esse desenho que eu acabei de fazer? Tá vendo? Então, ó, o polegar aqui, as pontas do dedo entrando. Aqui é a força magnética. É a palma da mão ou é as costas da mão de vocês que tá para o centro da trajetória circular? Responde para mim. Oi, alguém responde? Professora, pode repetir a pergunta, por favor? Ai, que bom. Deixa o microfone aberto, não desliga. Você tá com o polegar aqui, tá certo? O B tá entrando. Para quem é que tá aqui no centro da trajetória? É as costas da tua mão ou é a palma da tua mão? As costas? Tem certeza? Olha lá, ó. Vou desenhar aqui, pera.
Eu quero as coisas somem. V. Olha, eu tô em pé. Tá vendo aqui? Ó. Vetor velocidade. Ponta dos dedos, ó. Quem é que tá no centro da trajetória? É a palma da mão ou é as costas da mão? Olha lá. Vetor velocidade. Ponta dos dedos. O B tá entrando, tá certo? Então, a mão é assim, ó. O dedo é assim. As pontas dos dedos indicam o campo magnético. O B tá entrando, o B é assim. B. Então, ó, vetor velocidade. B entrando no plano do papel. Ó, para que lado que vai? Quem é que tá? A setinha tá onde? Tá na palma da mão ou nas costas da mão? Na palma. Se é na palma, significa que essa carga que está se movimentando, fazendo essa trajetória, é uma carga positiva ou negativa? Positiva. Deu para entender? Sim, eu achava que era somente para colocar a mão, não girar. Não tinha entendido a Não, pergunta. ó. Não, tudo bem. Agora eu Eu não entendi. falei nada. Agora, é que eu resolvi fazer agora assim, ó. Polegar, porque se a carga faz uma trajetória circular, ela vai se movimentar ao redor desse círculo preto, tá certo? Então, ó, vetor velocidade, as pontas dos dedos indicam. Então, se aqui fosse uma bolinha, seria ao contrário, a mão assim. Deu para entender? Seria assim a mão, ó. Entendeu ou não? Sim, sim. Tá? Sim. Então, como o V tá aqui, o V tá aqui, o B tá entrando, você vai com o dedo assim, ó. Dedo assim, e a trajetória é assim. Então, essa força, esse vetor F que está em laranja, representa a palma da mão. Se representa a palma da mão, significa que é uma carga positiva. Agora, se eu tivesse... Cadê? Quando eu quero, a danada some. Cadê você, caneta rosa? Ô, Jesus. Eu sei que está por aqui em algum lugar. Ah, vai com essa daqui mesmo. Ó, agora esquece essa daqui, pensa nessa daqui. Vetor V, B, tá girando quem? As costas da mão, não é isso? Olha Então vai lá. ser negativo. Isso! Deu para entender? Sim, 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 sim. Parabéns. Bom, eu faço loucuras para vocês entenderem alguma coisa. É isso aí. Então, toda vez que você tiver o desenho, você tem que usar a regra da mão direita número 2 para descobrir para que lado que vai a força magnética. Então, se Ou você seja, souber que dependendo da onde tiver a seta para cima, muda o lado da mão. Ah, ok, isso ok. mesmo, é isso mesmo, Eric. Então, Eric e meninas, se vocês estiverem fazendo exercício e fala assim, foi lançado no campo magnético B da figura uma carga positiva e faz uma trajetória circular. Aí você vê para onde que está o vetor velocidade, tem que procurar para onde está o vetor velocidade do desenho. E depois você põe o vetor velocidade, coloca a ponta dos dedos para onde está o B. Se o B tiver, se for xizinho, é assim. Se for bolinha, é assim, a mão para fora. Tá bom? Certo? Então, repetindo. Se for xizinho, a mão é assim. Se for bolinha, se for bolinha assim, a mão é para fora. Tá? Tem que se contorcer em cima da apostila. Infelizmente, eu estou me contorcendo na frente da tela. Tem hora que eu vivo assim, não, tem alguma coisa errada, tem que ter um jeito mais simples de explicar. Tá certo? Tá? Então vamos lá. Se for o B assim, o dedo vai assim. Se for bolinha, o dedo vai para. As pontas dos dedos são para fora. Tá certo?
Então, B para fora. Aí você vê para que lado que vai a carga. Então, se a carga tiver, deixa eu fazer um assim. Professora, qual o nome da seta que vai para cima mesmo? Velocidade. Obrigado. Esse aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Aqui segue aqui. Aqui eu tenho o vetor velocidade, o B é para fora. Agora, o que está escrito aqui? É carga positiva ou negativa? O que é isso, gente? Negativa? Ok. Onde que é a carga negativa? É aqui, não é isso? Então, Sim. ó, B para Então a fora. mão vai ficar para fora. Ele vai fazer isso aqui. Ele vai girar para cá, deu para entender? Olha lá. Sim. Se ele gira para cá, que tipo de trajetória ele faz? Sentido horário ou anti-horário? Para vocês é o quê? Horário. Conseguiu ver, Eric? Anti-horário. Anti-horário, o que a senhora está fazendo, né? Deu para entender? Se for Sim. carga positiva, vem para cá. Né, ó. Certo? Sim. Acho que eu consegui. Então, vamos lá. Então, vamos compartilhar a tela novamente, tá? Então, ó, presta atenção. Repetindo. Esta fórmula aqui é para calcular a força magnética. Esta fórmula aqui é para calcular o raio da trajetória. Esta fórmula aqui é para calcular o período. Você vai falar assim, mas como é que o período entrou no meio da conversa? O período entrou no meio da conversa, porque se ele faz trajetória circular, agora vamos compartilhar outra tela aqui, vamos escrever um pouquinho. Se ele faz trajetória circular, a gente tem a seguinte situação, presta atenção. A gente pode relacionar a seguinte expressão aqui, ó. Aí eu vou ter o seguinte. Força. Se a trajetória é circular, força centrípeta igual força magnética. Aí vocês aprenderam a calcular a força centrípeta. Como é que calcula a força centrípeta? Força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta, que é igual, certo? Aí você vai falar assim, e agora? Eu coloco o quê? A fórmula da força magnética. A fórmula da força magnética é o quê? Módulo, cadê o módulo? Módulo de Q, aqui ó, módulo de Q, vezes a velocidade, vezes o B, tá? Eu vou considerar aqui o ângulo θ de 90 graus, tá certo? Aí, só que vocês também aprenderam que a aceleração centrípeta, como é que calcula a aceleração centrípeta? Quem lembra? Quem lembra como é que calcula a aceleração centrípeta? Ai, vocês esqueceram, né? Velocidade ao quadrado dividido pelo quem? Deixa eu colocar aqui na fórmula. Dividido pelo raio. Deixa eu ver, raio minúsculo é dividido pelo raio, que é igual a quem? Módulo de Q vezes V vezes B. E aqui você tem B dos dois lados, então você pode simplificar uma velocidade. Você pode cortar este quadrado aqui com este V aqui. Aí, se você quiser trocar de lugar aí, você vai fazer o seguinte, você vai escrever. Você vai fazer V. Opa, você vai escrever M
vezes V, tá? Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar de lugar o raio com a carga vezes o B aqui. Então, eu vou copiar isso aqui. Vou copiar. Vou pôr aqui. Vou colar ele aqui. Vezes o B. Saiu a fórmula daqui. Tá? Agora, vocês lembram que se eu quiser calcular o período, aqui, ó, como é que calcula a velocidade? Alguém lembra? Velocidade é igual a 2π dividido pelo período. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar... eu vou copiar isso aqui? Não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar um negocinho aqui. Eu vou escrever a fórmula, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. M vezes V, tá certo? Igual, tá? O raio vezes módulo de Q vezes B, tá certo? E no lugar do V, eu vou escrever o quê? 2π dividido pelo período. Então, aqui, ó. Tá. Hoje eu tô meio devagar. Então, eu vou escrever aqui, ó. M vezes 2π. Olha lá. 2π dividido pelo período, tá? Que é igual. Copia isso aqui. Joga aqui. Tá? Agora, se eu quiser, eu posso fazer o seguinte. Troco o período de lugar, né? Quando eu troco de lugar, vai ficar assim, ó. Opa. Então, olha, aqui eu posso escrever o seguinte. Fração. Nossa, hoje eu tô atacada. Aqui, saiu. Olha lá. Eu vou escrever isso aqui. Aqui vai ficar M vezes 2π. Aqui eu vou escrever isso aqui, ó. Copia, vem para cá, cola. A fórmula para calcular o período tá aqui, tá? Se vocês quiserem, dá para usar a velocidade angular também, dá para fazer um monte de coisa aqui, tá bom, gente? Essa fórmula aqui é só para justificar da onde saiu aquela fórmula do texto de vocês, para vocês entenderem que ela não caiu do céu, não veio despencada de lugar nenhum, ela é derivada de uma expressão junta com a outra. Deu para entender, gente? E aí, gente, deu para entender ou não? Sim? Sim, sim? Ok. Agora presta atenção. A nossa aula daqui a pouco vai terminar em 5 minutos, mas eu quero que vocês façam o seguinte. Tá vendo esses exercícios aqui? A gente vai começar a fazer este aqui, ó. Este aqui, tá? Então, suponha que uma amostra de material radioativo seja colocada dentro de uma caixa de chumbo. A caixa de chumbo tá aqui, ó. Cujas paredes têm espessura suficiente para serem consideradas isolantes para a radiação desse material. Entretanto, há um pequeno orifício aqui, ó, um pequeno orifício na caixa, que permite a fuga da radiação no sentido de uma chapa fotográfica que está aqui, ó. A chapa fotográfica que está aqui, ó, a chapa fotográfica.
O aparato está permeado por um campo magnético uniforme, cujas linhas são perpendiculares à chapa fotográfica. Então, se você olhar aqui, está um monte de xizinho, quer dizer que o B está entrando na tela de vocês, ou entrando na tela do caderno de vocês, ou entrando na tela do computador, ou entrando na apostila, sei lá. Se você estiver usando a tela, está entrando na tela, tá? Aí ele segue aqui. Observe o esquema didático que ilustra um experimento de vista lateral. O experimento encontra-se dentro de um recipiente lacrado, que geralmente é preenchido por um gás puro e saturado de vapor de água. O nome desse aparato é Câmara de Wilson, em homenagem ao escocês Charles Thomson. Não sei por que esse 8 aqui, deve ser o nome do cara, 8 Wilson, 1869, 1959, o ano que ele bateu as caçuletas, ganhador do Prêmio Nobel da Física em 1917, justamente por sua idealização, que é essa caixa aqui, a caixa de Wilson. Ao atravessar a câmara, a partícula eletrizada deixa um rastro de condensação de vapor, uma nuvem que permite a visualização de sua trajetória circular. Isso se deve à ionização do gás ou do vapor, que é causada pela partícula eletrizada. Fundamentalmente, 3 tipos de radiação, denominadas alfa, beta, gama, deixam o material radioativo, que é isso aqui, tá? A radiação alfa corresponde ao núcleo de hélio, ou seja, 2 prótons e 2 nêutrons. Próton é o quê? Positivo ou negativo? A velocidade dessas partículas alfa varia entre 3.000 km por segundo a 30.000 km por segundo. Nossa, velocidade alta. Sua capacidade de penetração é relativamente baixa, mal conseguindo atravessar uma folha de papel ou cerca de alguns centímetros do ar. Provoca queimadura leve ou moderada nos seres humanos. Essa radiação alfa, beta, gama tem a ver com os raios solares que a gente toma no ar por aí, tá? Tá certo? A radiação beta é composta de elétrons, olha lá, elétrons, cuja velocidade varia entre 100.000 km por segundo a 290 km por segundo. Sua velocidade de penetração é relativamente maior do que as da partícula alfa, sendo entre 50 e 100 vezes mais penetrantes. E ela chega a percorrer alguns metros no ar e pode ser detida por uma lâmina de chumbo, com uma espessura maior que 2 milímetros. Essa radiação pode causar sérios danos à saúde nos seres humanos, pois penetra cerca de 2 centímetros do nosso corpo. Nossa, pensou? Queimadura braba. A radiação gama não corresponde a uma partícula, mas a uma onda eletromagnética altamente energética. Com sua velocidade próxima de 300.000 km por segundo, sua capacidade de penetração é muito grande. Percorrendo milhares de metros no ar, pode ser detida por uma espessura de parede de concreto ou por uma placa de chumbo, com mais de 5 centímetros de espessura. Causa danos extremamente graves à saúde dos seres humanos, destruindo tecidos e produzindo alterações de seus componentes genéticos. Eu vou deixar, presta atenção, eu vou deixar esses exercícios, espera aí, quantos minutos a gente ainda tem? Acho que a gente tem mais alguns minutos, né? Deixa eu ver. Tem mais 5 minutos ainda, dá para voltar. Deixa eu sempre me atrapalho com o horário. Não. Ai, acaba 12h40, né, gente? Ó, presta atenção, vocês vão tentar resolver esse exercício, tá certo? Vão descobrir quem é o registro 1, quem é o registro 2, quem é o registro 3, usando a regra da mão direita número 2. Tá ok? Tá? E a gente continua na próxima aula, que é na quinta-feira, tá certo? O nosso bate-horário. E eu quero que vocês tentem fazer o exercício. Pode ser, gente? E aí?
que aconteceu com todo mundo hoje? Esqueceram que tinha aula